Já começou? Boa noite a todos. É com imensa gratidão e alegria que nós nos encontramos toda quinta-feira, às 19h30, para darmos prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos, na abençoada doutrina que nos ensina o caminho de Jesus. Agradecemos a presença de todos, encarnados e desencarnados, a paciência, e pedimos a Deus e toda a equipe de Dr. Pedro Luiz que possa nos amparar. A Dani vai ler uma mensagem para nos sintonizar, faremos a nossa prece inicial e vamos dar início, né, Carol? A questão 907, que depois a Carol vai especificar capítulo, subtítulo e tema. Que Deus esteja conosco, que assim seja. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma live de hoje. Vida e morte. A vida é luz, doação, alegria e movimento. A morte é sombra, egoísmo, desalento e inércia. Analisa as forças vivas que te rodeiam e observarás a natureza a desfazer-se em cânticos de trabalho e de amor, assegurando-te bem-estar. É a árvore a crescer na produção intensiva, o manancial em atividade constante para garantir-te a existência, a atmosfera, a refazer, sem cessar, os elementos com que te preserva a saúde e o equilíbrio. Mas, não longe de ti, podes ver igualmente a morte no poço estagnado em que as águas se corrompem, na enxada inútil que a ferrugem devora, no fruto desaproveitado que a corrupção desagrega. Depende de ti acordar e viver, valorizando o tempo que o Senhor te confere, estendendo o dom de ajudar e aprender, amar e servir. Muitos nascem e renascem no corpo físico, transitando da infância para a velhice e do túmulo para o berço, à maneira de almas cadaverizadas no egoísmo e na rebelião, na ociosidade ou na delinquência, a que irrefletidamente se acolhem. Absorvem os recursos da terra sem retribuição, recebem sem dar, exigem concurso alheio, sem qualquer impulso de cooperação em favor dos outros, e vampirizam as forças que encontram, quais sorvedouros que tudo consomem sem qualquer proveito para o mundo que os agasalha. Semelhantes companheiros são realmente os mortos dignos de socorro e de piedade, porquanto a distância da luz que lhes cabe inflamar em si próprios. Preferem o mergulho na inutilidade, acomodando-se com as trevas. Lembra-te dos talentos com que Deus te enobrece o sentimento e o raciocínio, o cérebro e o coração, e fazendo verter a glória do bem, através do teu verbo e de tuas mãos, desperta e vive, para que das experiências fragmentárias do aprendizado humano possas, um dia, alçar voo firme em direção à vida eterna. Emmanuel. Mestre Jesus, agradecidos estamos, Senhor, a Deus, ao Cristo, Jesus, que veio nos ensinar, exemplificar, e que na tua vida, Senhor, nos ensinaste a lei de amor, justiça e caridade. Que em cada um de nós, Senhor, aqui presentes, encarnados e desencarnados, possa chegar a luz da tua bondade e do teu amor. Que o raio e o sol da esperança possa acender em todos nós com pensamentos, atitudes e emoções melhores. Que tenhamos força, coragem, muita fé para termos atitudes melhores, ações fraternas, ações caridosas. Que sejamos capazes de amar como Cristo amou. Que possamos nos inspirar, como Francisco de Assis, no amor da natureza. Mestre Jesus, onde houver aflição, Senhor, que a tua paz e a tua luz abrace. Onde houver desespero, desânimo, vontade de suicidar,
que as pétalas da esperança e o perfume da alegria envolvam estes corações. Senhor, que em cada um de nós, neste planeta, neste momento, as luzes e o perfume do Teu amor possa avançar como o véu de Maria, vossa Mãe, e abraçando todo o nosso planeta, fazer com que em cada um de nós possamos desenvolver ações no bem, pensamentos de esperança, sermos positivos no amar e no olhar ao próximo. E dessa forma, Senhor, todas as energias deletérias, todos os vírus, bactérias, tudo aquilo que causa em nosso corpo a consequência do nosso pensamento, possa ser curada, possa ser eliminada. E nós, fraternalmente, nos laços de amor, possamos, com toda a humanidade, darmos a mão e entendermos o que é o amar. Que assim seja. Que assim seja. Vamos lá, então. Boa noite, pessoal. Então, dando continuidade no estudo, capítulo 12 da perfeição moral. Hoje nós vamos para o tópico paixões. Questão 907, pergunta: será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Resposta: não. A paixão está no excesso de que se acresceu a vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. Miramês, paixões. As paixões em si constituem força poderosa que podem levar o homem a grandes realizações. É bom que se saiba do valor dos princípios das paixões, que não deixam de ser força a ativar o amor e a caridade, o bem em todos os ângulos da vida. O que se acrescenta nelas de exagero é que as coloca como sentimentos inferiores, tornando o homem malfeitor. É bom que observemos com mais profundidade que as paixões se desenvolveram exageradamente em todos os setores da atividade humana. A paixão em si não complica a nossa vida, ela nos faz mal no campo do excesso. Apaixonemo-nos pela alegria, mas não nos deixemos tomar pelo escândalo. A vida é harmonia e fé. Vivendo nas linhas do Cristo, teremos uma tranquilidade imperturbável no coração e na consciência. Esse tópico, né, dentro da perfeição moral, paixões, e aí para frente vem alguns que vale muito a pena com o tempo a gente acompanhar. Meus irmãos, primeiro, é muito importante, porque hoje nós vulgarizamos e muitas vezes a gente não dá importância para o sentido das palavras, para esconder o que tem realmente dentro de nós, de bom ou de não tão bom assim. Então, primeiro, aqui pergunta: será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora isso esteja na natureza? Os amigos espirituais respondem não e colocam ponto e vírgula. Por quê? Porque aí ele responde: a paixão está no excesso que se acresceu à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi colocado no homem para o bem. Então, a grandeza deste ensinamento vale a pena a gente refletir. Aí eu fui buscar no dicionário, né, o sentido, o que significa paixão. Ele vem da palavra, né, vem do latim passione, e ele significa, na sua etimologia, na sua origem, o ato de suportar, o ato de sofrer, né? Então, o sofrimento, a afecção, uma paixão, uma perturbação da natureza, né? Este envolvimento, a paixão do Cristo, veio como um instinto, como uma natureza, para que o homem faça o bem. A paixão que envolve aquele cientista que no ardor de querer descobrir a cura de uma doença, mas na paixão obstinada, não para ficar rico com aquele remédio que ele vai patentear, mas para ver a cura. Quem tem a oportunidade de ver a paixão de Santos Dumont para fazer com que um objeto que voasse, né?
E esse mesmo objeto que hoje leva as pessoas para encontrar umas às outras, que levam pessoas para levar os aviões usados para levar remédio, para levar comida, para levar alívio, são aviões que também foram usados na guerra para levar a bomba e a morte. Então, a paixão com que nós colocamos, né? Vamos buscar esta origem. E aqui os amigos espirituais, né, a equipe do Espírito da Verdade vem dizer, o abuso que se toma delas é no excesso. Então, qual que é o significado da paixão? É um sentimento intenso que tem a capacidade de alterar o comportamento, né? E isso pode ser no amor, pode ser no ódio, no desejo demonstrado de várias formas. É uma atração intensa, movimento violento, impetuoso, do ser para com o que ele deseja. Então, nessa definição, é que nós devemos pensar qual que é a vontade que está implícita aí, né? Mas uma paixão pela música, que Beethoven, quando fez a 9ª Sinfonia, ele já estava surdo. A paixão pela música o imaginou o movimento do universo e ele fez a 9ª Sinfonia. Então, a paixão pelo cinema, que leva à arte, que nos ensina o respeito, às vezes é num bom filme que a gente descobre o tamanho de dor que se causa, né? Então, a intenção vai muito, o sentimento e a vontade, né? Então, uma opinião fervorosa, tomemos cuidado quando a paixão, ao defendermos uma ideia, nos leva ao fanatismo. Então, tudo, como diz, eu já disse, né, assim, pouco que a gente conhece, em todas as questões que os amigos espirituais, espíritos de luz, para nos ensinar como entender a nossa vida como Consolador prometido, que o Cristo prometeu que viria, os amigos espíritos de luz, na equipe do Mestre Jesus, respondem. O problema da paixão está no excesso, que acresceu a vontade. Agora, nós vamos falar, muitas vezes, algo muito triste que na nossa sociedade, que nos lembra o primitivismo, né? Pessoas que ao terminar um relacionamento, o outro vai lá e mata. Né? Pessoas que quando termina o relacionamento, mata quem não quis ficar com ele e se mata, ainda mata às vezes a família inteira. Né? Então, qual que é a vontade? O que está acontecendo? A vontade é o nosso livre-arbítrio. Ele é voluntário. Nós não podemos culpar o nosso instinto. O nosso instinto, aquilo que nós aprendemos enquanto estagiávamos no reino animal. Estagiar no reino animal. Estávamos próximos, enquanto espíritos ainda não respondendo pela nossa responsabilidade, aprendendo a dominar e perceber algo que veio para nos conservar, o instinto, jamais para fazer com que tirássemos qualquer vida. Então, gente, é muito sério quando nós falamos nessas questões, porque com a desculpa de que não controlamos, nós estamos achando que as pessoas são nossa posse e propriedade. Se eu não tenho fulano, não vai ficar com mais ninguém, não é? E aí a gente vai carregar para várias eras. A Dani leu uma mensagem maravilhosa em que diz que aquilo que nós não aprendemos a amar, nós carregamos para outras vidas. Esse vampirismo que nós sofremos hoje, consequência de atos impensados em outra era. Olha, falando sobre o feminicídio, a quantidade absurda, né, de pessoas que matam mulheres porque elas não querem. Independente disso, vários casais, às vezes homoafetivos, às vezes é até mulher também que comete isso, mas contra as mulheres na nossa sociedade, principalmente no Brasil, é alarmante. Né? Deixando bem claro que isso não é paixão, isso não é amor. É um sentimento primata de primitivismo. Foi feita uma pesquisa, depois da Segunda Guerra Mundial, começou-se a pesquisar que sentimento é esse. E o psiquiatra da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, o James Lackman, ele começou a perceber características físicas, neuroquímicas,
nas pessoas apaixonadas. Tem antropólogos também de New Jersey, né? Um sociólogo, Francisco Alberoni, também fez uma pesquisa, mas uma pesquisa que ganhou grande profundidade foi de uma italiana, Donatella Marazzini, em que eles chegaram assim, a algumas conclusões das condições neuroquímicas que as paixões provocam. Nós somos o único, né, no planeta, porque até os animais eles têm a época do cio, da reprodução. E nós, pela nossa vontade infantil, pueril, nós queremos ter o prazer a qualquer preço e toda hora. E o objeto que a gente diz que ama, muitas pessoas colocam a paixão no ouro, no dinheiro, no poder, naquele lugar que para ela se manter às vezes naquele determinado status e condição social, ela faz de tudo, né? Aqueles que querem o poder a qualquer forma, isso também é uma paixão doentia pelo eu. E esse psiquiatra James Lackman, ele diz o seguinte: eles chegaram a uma conclusão após começar a estudar isso. A maneira como as pessoas lidam com a paixão é um indicador de saúde mental. Isso é muito sério, porque a gente dá desculpa do instinto. E aqui os amigos do plano espiritual não tinham nenhum estudo em 1857, quando Kardec começou a codificar, eles já falavam, o que atrapalha isso é aquilo que era original, para nos incentivar e nos inspirar a sermos determinados e obstinados na procura da cura e do bem, a gente usa isso para nossa vontade, o nosso prazer, subjugando o próximo. Lembrando que o que a Dani leu para a gente aqui no princípio da mensagem fala muito isso, do túmulo ao berço. O que nós estamos fazendo, o que nós estamos arrastando, contaminando, subjugando o outro, né? Nós carregamos conosco essa responsabilidade, esse sentimento para o próximo berço, que é a mensagem que ela leu, do túmulo ao berço. E Chico Xavier nos lembrava que nós tínhamos que todos os dias lembrar que precisávamos chegar ao túmulo muito melhor do que quando chegamos ao berço. Então, a lei de causa e efeito, ação e reação, nós não escapamos dela. Triste daquele irmão, triste daquela irmã que acha que tem a posse sobre o outro. Porque, na verdade, quem ama liberta. John Lennon, ele deixou, né, tinha uma frase muito bonita que ele dizia: todas as pessoas que dizem que me amam ou que querem ir embora da minha vida, eu as deixo ir. Porque se for amor de verdade, elas vão voltar. Né? Então, ele era um pacifista. E vale a pena a gente pensar. E só para não fugir, um exemplo que Deus é tão maravilhoso que sempre que a gente está buscando as perguntinhas, os capítulos, né, nos veio um ensinamento muito bonito passado pela palestrante Maíse Braga, da Comunhão Espírita de Brasília, e ela contou que Chico relatou para ela numa certa época que um pai de muita dificuldade financeira juntou tudo que tinha e foi atrás de Chico, falando com ele ainda em Pedro Leopoldo, falou: olha, eu estou indo para São Paulo porque dizem que tenho um remédio, um tratamento para minha filha. Ela nasceu surda, muda e com paralisia. E ele falou assim: ô Chico, eu vim aqui pedir para você nos abençoar para o tratamento dar certo. E Chico abraçou a criança, abraçou esse pai e chorou muito. E disse a eles que Deus não desampara ninguém. E logo depois que esse casal saiu, mentor de Chico na época, Emmanuel já o disse. Este pai foi um homem que na época da Idade Média, nos seus castelos, era maravilhoso, cantava divinamente bem e passava por todas as paragens, por todos os castelos, seduzindo, cantando e prometendo voltar. E num desses castelos, a mulher mais linda daquela região, muito bonita, da alta classe social, se encantou e acreditou. E ficou esperando para voltar para casar com ele. Ele casa, pouco tempo depois,
com uma outra princesa de um outro castelo, de um lugar próximo. Quando ela ficou sabendo, ela simplesmente subiu na torre do seu castelo e pulou no abismo. E aí, este homem que encantou e cantou, hoje dava meia vida, a vida inteira, por aquela menininha surda, muda, com paralisia, que pulou do abismo por uma falsa promessa. Então, e Chico chorou de emoção, porque para nós entendermos o que é paixão, né? Para nós pararmos com este sentimento miúdo e pequeno, de ter o outro, de posse do outro, porque quando nós amamos, nós respeitamos. Tudo aquilo que nós obrigamos a ficar perto de nós, tudo é como a água que nós apertamos, vai sair entre os dedos. É como aquela água salgada que Joana de Ângeles nos ensina, que quanto mais nós bebemos para satisfazer as nossas necessidades, mais sede nós temos. Ela nunca tem fim, porque o sentimento verdadeiro é um sentimento de amor. Porque nós temos que aprender que aquela paixão de ontem, nós vamos aprender a conviver como um amor legítimo, respeitoso hoje, para que numa próxima reencarnação em evolução, nós tenhamos, enquanto fraternidade, a sublimação, a sublimidade espiritual de entendermos que precisamos amar a humanidade. Então, hoje, ela nos diz que muitos dos nossos filhos difíceis, é por isso que nós temos que ter um respeito enorme. Às vezes, aquelas dificuldades, aqueles a quem nós enganamos, né? Ou quem nos enganou, ele vem como filho para a gente aprender a amar e respeitar e educar. Aquele filho que muitas vezes tem as filhas que têm aquela loucura, aquela antipatia da mãe pelo pai. E aí Emmanuel dizia para Chico, olha, muitas vezes foram grandes amantes, traíram, e agora vem na condição de filha, né? Então, é muito valoroso nós entendermos. Na parte do que nós falamos, nós vamos falar aqui nos tópicos para frente, que os amigos espirituais nos explicam as uniões antipáticas. A maioria dos casamentos no nosso planeta, né? Porque nós estamos num planeta ainda de prova e expiação, graças a Deus já estamos saindo dessa densidade muito pesada, mas a escolha de cada um de nós. Nós vamos evoluir e vamos melhorar, e o planeta vai apresentar muitas curas quando nossas paixões aprenderem a ser domadas para o bem. Os amigos espirituais nos dizem que muitas coisas boas virão para o planeta, muitas curas, quando nós tivermos o merecimento. Até aquele equipamento que auxilia a nossa vida, ele só é descoberto, os espíritos construtores, os engenheiros do plano sideral, inspiram os pesquisadores quando nós temos o merecimento de já receber aquele produto, vencendo as nossas paixões. Então, este ensinamento, ele é muito importante para que nós possamos nos educar, entendendo que tudo vai depender da forma como nós alavancamos esse sentimento e direcionamos para a sublimação. Tem um livro que chama Sublimação, que eu já comentei sobre ele aqui, que Leon Tolstói relata vários casos, acho que eu passei esse livro do Marlene, ela relata vários casos, é um livro antigo, e ele conta, porque ele se sentia culpado, porque no seu romance da Ana Karenina, que ela suicida por amor no final, ele se sentiu culpado por todas as décadas que, inspirado em seus livros, alguns tomaram essa atitude. Né? Então, e ele conta vários relatos nesse livro, na psicografia de Ivone Pereira, dizendo a tragédia que é aquele que com uma paixão desiste da vida. No livro Céu e Inferno, que é das obras básicas do Espiritismo, na segunda parte, tem um relato de um irmão que, ao negar
a noiva que não quis casar com ele, que não desistiu do casamento e desistiu dele, e porque apaixonou-se por um outro, ele, num ato impensado, seguindo esse instinto, né, infantil, teve a vontade e o pensamento, ele relata, isso está relatado como entre os suicidas que Kardec codificou, que está lá no livro Céu e Inferno. Ele fala que a intenção dele era o seguinte, ele falou, olha, eu vou me matar no jardim da casa dela, para que ela tenha remorso o resto da vida e ninguém mais case com ela. E no plano espiritual, quando ele vai relatar que ele passa todo o sofrimento da sensação e sentimento de ver o seu corpo em decomposição, de ver espíritos trevosos chamando de suicida, de covarde, e a hora que ele passa por todo esse sofrimento, quando ele começa a rezar, pede auxílio e é amparado, aí ele vai relatar a sua história. Olha, eu nem amava ela tanto assim, foi orgulho meu. Eu quis agredir ela com o meu suicídio. Compliquei a vida dela, compliquei a minha vida. E pedia e voltaria, provavelmente, dentro daquele círculo familiar, implorando uma oportunidade de voltar. E outra coisa, há um motivo que nos faz desistir da vida, suicidar. Nós vamos passar por todas as turbulências, responder por todas as responsabilidades e passaremos na mesma proporção, porque nós precisamos aprender pelo livre-arbítrio. Então, é muito importante que a gente entenda a paixão. O abuso que se faz do sentimento que era para motivar em construir e fazer o bem. Eu conheço, tem uma mulher africana, que ela está famosa, esqueci o nome dela, do Paquistão. Ela é do Paquistão. Ela foi... as mulheres no Paquistão valem, infelizmente, uma coisa absurda. Ela foi... a pena da família, o irmão dela foi conversar com uma moça, o irmão tinha 14 anos. Ele foi conversar com uma mocinha. E aí, isso lá é um abuso. A pena foi para a família. Ela, como irmã, foi dada em oferta para a família que a menina mora, como se fosse abusada. E ela foi abusada por vários homens, de forma vergonhosa, foi humilhada, jogada. Muitas mulheres paquistanesas suicidam após esse abuso. E ela disse que no momento que ela sentiu muita raiva, muito ódio, quando ela se viu humilhada, jogada no meio da rua e abusada, ela falou, ela não sabia ler nem escrever, pois ela jurou que a partir daquele dia, ela juntou no quintal da casa dela, começou a pregar a religião no sentido de amor e valorizando as mulheres. Começaram a aprender e educar as meninas para que não aceitem isso. Ela já foi até indicada para o Prêmio Nobel. É a paixão, usando aquele sentimento, né, doentio e ruim e transformando em algo bom. Nada justifica destruir a nossa vida e nem a do próximo. Isso nunca é prova de amor. Prova de amor é ver a pessoa feliz. Eu conheci uma pessoa em que ele gostava demais da pessoa que terminou com ele. Ela terminou um casamento, ela ficou com o melhor amigo dele. Ele arranjou emprego para amigo dele na empresa, por quê? Porque ele sabia que ela gostava de certos luxos, que se este homem não tratasse bem, ela sofreria. E na desculpa que ele está cuidando da neta, toda semana ele vai lá e leva as verduras, faz o supermercado. Não brigou com um amigo, eles são amigos, tem extremo respeito. Isso é amor. Isso é amor. Respeito. E ele diz para uma das suas noras, ele falou assim, olha, o equilíbrio de ver minha neta e minha família bem e meu amigo bem, dá para passar por qualquer dificuldade. Isso é o amor. Que assim seja. Tem uma frase que eu gosto muito, que fala, o amor não prende, não aperta, não sufoca, porque quando vira nó, já deixou de ser laço. Então, esse texto, a gente procura na internet, ele sempre é atribuído a Mário Quintana, mas na verdade o texto é de Maria Beatriz Marinho dos Anjos.
Vamos deixar os créditos para ela, né? É isso aí. E tem também uma pergunta aqui da Joelma, Denise. Quando casamos ou moramos junto de uma pessoa, na próxima vida teremos o mesmo karma? Minha querida, você acabou de amarrar seu laço. Primeiro que é o seguinte, o que nós devemos entender? Na parte que nós falamos de casamento e celibato, no Livro dos Espíritos, umas questões anteriores que nós já estudamos, e nós vamos falar de outras aí para frente, casamentos com almas afins no nosso planeta são raríssimos. A grande maioria de nós, os nossos casamentos são de provações. Quando nós falamos karma, significa ação, agir. Eu tenho karma, eu tenho a oportunidade de agir, de decidir. Realmente temos sensações e sofrimentos, casamentos que são muito penosos, mas que no início nós nos envolvemos. Por que isso? Né? Porque existe um laço, existe uma dificuldade pela qual nós devemos aprender. Lembrando que, qual foi o motivo da nossa escolha para este casamento? Muitos dos nossos sofrimentos não são de vidas passadas, não, são nessa vida mesmo. Qual foi o interesse da nossa escolha? Né? Agora, diante de tudo que nós passamos, Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral, ela fala que não é saudável nós trocarmos de parceiros e de casamento sem antes esgotarmos e aprendermos tudo que nós precisamos aprender naquele relacionamento. Que nós podemos e devemos sim partir para uma nova oportunidade, quando nós temos a condição e a possibilidade de olharmos para nós mesmos, né? Como existem N casos, né? A maioria dos casamentos é muito difícil a gente falar, porque a gente sabe que cada um tem sua história, suas vidas passadas, cada um de nós temos as nossas bênçãos de outras eras, que nós não tínhamos o conhecimento moral que a gente tem hoje. Agora, tem o caso daquela senhora que Chico gostava muito de contar, em que ela ficou casada muitos anos. E ele, quando faleceu, quando ela morreu, ela falou, graças a Deus eu tolerei, eu aguentei, né? E os amigos espirituais chegaram para ela e falaram assim, graças a Deus estou livre que eu tolerei. Ele falou, olha, tolerar, você tolerou, agora você vai voltar com ele para você aprender a amá-lo. Então, diante disso, muitas vezes a gente fala assim, eu não vou voltar, mas pessoal, olha aqui, a espiritualidade também, Deus é misericordioso. Se nós fizermos todo o bem que nós pudermos, às vezes nós não vamos voltar como marido e como esposa, a gente vai voltar como irmãos gêmeos, a gente volta como mãe e filho, pai e filho, né? Então a gente volta no núcleo familiar com uma oportunidade de aprender a amar, né? Então esse é o grande respeito. Agora, para que nós tenhamos essa oportunidade de voltarmos às vezes só como irmãozinho, né? Que nós devemos fazer todo o bem, rezar para que eles fiquem bem, desejar, isso é perdoar. Não é fácil? Não é fácil, mas também não é difícil. Este nosso irmão, que hoje ainda nos faz sofrer, né? Porque muitas vezes, por ignorar, por não ter conhecimento, às vezes, gente, eu gosto muito de relatar um fato, que a gente tem uma ideia muito diferente. A nossa evolução moral é muito diferente da nossa evolução intelectual. O conhecimento intelectual é muito diferente. O diretor de um grande jornal no Brasil mata a mulher porque ela queria terminar o relacionamento. No Nordeste, né, virou filme, Eu, Tu e Eles. Uma mulher, né, ela tinha, era casada com um, virou um primo, ela começou a... E aí, de repente, os três respeitavam a Maria. O dia que foi passado o filme, que colocaram lá um gerador, ela ganhou a chave da cidade do prefeito, que ela era tema do filme. Quem fez esse filme foi a Regina Casel, do Watson. Ele chama Eu, Tu e Eles. Não estamos pregando aqui, em hipótese nenhuma libertinagem e nenhum abuso. O que nós estamos pregando é um intelectual que mata alguém que não quer ficar com ele e um
um cabra nordestino do interior que percebe que a sua mulher tem uma outra paixão e respeita. É diferente, porque o amor é aquele que respeita. O que nós estamos querendo falar aqui, nas dificuldades dos casamentos, é qual a verdadeira intenção. Muito casamento a gente considera acidental, porque não estava no nosso planejamento e o interesse ou material ou de poder faz com que, às vezes, nós antecipamos uma situação que não era para acontecer. Então, é o seguinte, veio na nossa vida, nada aconteceu, casamos com uma pessoa porque achamos que ela era boa para a gente. Por um certo momento, nós nos apaixonamos, nos enganamos e achamos que seria bom e daria para conviver. Neste momento, nós temos que cuidar a nossa vontade, a nossa vida, quem guia somos nós nas nossas escolhas. E tem escolhas que geram muito sofrimento. E tem, às vezes, a gente faz tudo para escapar e o maridão vem. A gente reza, pesa a Deus, manda só o que é bom para mim e vem. E nós temos que agradecer muito, porque segundo os amigos espirituais, o que nós fizemos em eras passadas é nada perto do que nós estamos passando. Mas lembremos que ninguém tem que correr risco de vida. Ninguém tem que ficar com alguém passando pelo risco de sofrer um atentado, de ser agredido. Nós temos lei Maria da Penha, nós temos a Delegacia das Mulheres, nós precisamos ter respeito e amor próprio. Ninguém nasceu para ser humilhado, para ser ultrajado e nem para ser agredido. Respeitosamente, devemos tomar as nossas atitudes de proteger o nosso lar, os nossos filhos. Ninguém vem para sofrer, nós renascemos para aprender e educar. Mas também querendo viver um grande amor, casar 28, 29, 30 vezes, né? Então, buscando um grande amor, é aquela saúde mental tão importante. Eu queria falar no início, pesquisadores que fizeram a condição, fizeram análise química, física, comportamental, essas pesquisas todas que falam sobre a paixão, essa paixão de início de relacionamento, ela dura biológica, física e quimicamente no nosso organismo de 12 a 24 meses. Então, nós temos que nos relacionar com pessoas que são boas de papo, gente, porque a paixão vai passar e o amor começa a ser construído. Os chineses dizem aos seus jovens, case com alguém com quem você gosta de conversar. No final da sua vida, é com ele que você vai bater outros papos. Então, isso é construção de respeito. Nós podemos errar, ter escolhas indevidas, mas podemos, como aquele nosso irmão, que é um caso real, que separou, permitiu que a mulher fosse feliz com quem ela apaixonasse e ainda auxilia, com respeito, sem assediar. Isso é respeito. Ele sofre lá no seu íntimo pela dor do amor, mas ele é inteligente, ele está constituindo uma alegria para uma nova era. No livro Obreiros da Última Hora, nos livros, ele conta um caso de um médico que traz o irmão do interior para estudar na sua casa. E ele seduz e apaixona pela sua esposa. Ele acha que morreu de um acidente, ele é envenenado. E no plano espiritual todo mundo fica impressionado. Ele diz simplesmente que não odeia nem o irmão e nem a mulher. Para os olhos da sociedade, ele só foi um acidente. E ele diz ainda, é o caso que a gente chama o caso do Vicente, no livro. E este caso, ele diz que ele não odeia, que os dois ignoraram o mal que fizeram. Isso é. Agora, vivermos casamentos difíceis e dores difíceis, muitos de nós passamos. Mas devemos ser fortes, pedindo inspiração a Deus, ao nosso mentor, que nos fortaleça e nos diga qual é o melhor caminho. Às vezes a dor é demais, às vezes os abusos são demais, mas nós temos hoje dentro, ainda mais no nosso país, a oportunidade de usarmos as leis civis para respeitosamente podermos sair dessas relações
de tanto sofrimento. Dentro da lei, nunca esquecendo que não existe ex-filho. Nós somos sempre pais e mães. Existe ex-marido e ex-esposa, pai e mãe para sempre. Então, tudo bem? Espero ter respondido a minha amiga. Nem sempre a gente fala, a doutrina muitas vezes nos exige algumas reflexões que nem sempre é o que a gente quer, mas é algo que ela sempre nos ensina, que não nos sentimos, para que nós possamos não nos sentir penalizados ou castigados, mas com uma oportunidade de reflexão, conhecer a nós mesmos. E que bom, como diz Chico Xavier, que nós já estamos passando e não estamos causando a dor de ninguém. Força aí, minha amiga. Continuando, questão 908 pergunta: como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Resposta: as paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. Allan Kardec. As paixões são alavancadas que decuplicam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Mas se em vez de as dirigir, deixa que elas o dirijam, cai o homem nos excessos e a própria força que, manejada pelas suas mãos, poderia produzir o bem, contra ele se volta e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. O princípio das paixões não é, assim, um mal, pois que assenta numa das condições providenciais da nossa existência. A paixão propriamente dita é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa. E este excesso se torna um mal, quando tem como consequência um mal qualquer. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Continuando, Miramês, limite das paixões. Todas as paixões têm limites traçados pelo bom entendimento evangélico. Quando elas passam desses limites, passam a sofrer influência do mal, desnorteando a vida pelo clima da inferioridade. As paixões não podem dirigir a alma, mas a alma é que deve discipliná-las, para que elas sejam úteis nos seus principais objetivos de vida. Uma paixão se torna perigosa para quem a sustenta, quando ela passa a dominar a vontade de quem a tem, e ela pode crescer muito se não cuidarmos de orientá-la nos seus impulsos. A paixão propriamente dita é um excesso de forças de que se necessita para viver, e nela se imprime o desregramento que destrói as possibilidades de crescimento para a vida espiritual. No mundo espiritual interior, continuam em desequilíbrio as almas que não disciplinaram seus sentimentos, e as paixões nesse mundo em que se encontram são por vezes piores por faltar o dreno do corpo físico. Pessoal, a pergunta da nossa amiga aí, né, sobre Carmen, esse 908 fala: quando que poderá determinar um limite onde as paixões deixam de ser boas para ser más? Quando a nossa vontade, né, ele fala do cavalo, de um corcel, né? Quando ele fala as paixões são como um corcel, naquela época esse corcel significava aquele cavalo, né? O cavalo, ele bem direcionado, ele vai te levar, mas ele irado, ele pode destruir e até matar. E toda paixão se torna perigosa a partir do momento em que a gente deixa ela governar, né? E aí ela dá um resultado, um prejuízo a vós e ao trem. O que os amigos espirituais dizem? E Kardec vem falar algo muito sério. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta da natureza espiritual. Aquele cientista que luta, que quer buscar o bem, ele envolve a sua paixão, ele abre mão de horas e horas
para descobrir um remédio. Lembra quando eu disse no início que nós estamos, né, caminhando a passos largos nessa transição planetária? Essa pandemia, quando ela vai acabar? Qualquer espírito amigo, espírito de luz, né, qualquer espiritualidade abençoada, ela vai acabar o dia, a época em que nós, enquanto humanidade, aprendermos o que ela veio nos ensinar. Então, eu tenho um relato aqui que foi feito numa pesquisa de quais foram os 20 hábitos que as pessoas passaram a ter por causa da pandemia, né? A nossa paixão aqui nos governa por quê? Pela nossa vontade. A nossa vontade é a nossa escolha, nosso livre-arbítrio, nossa liberdade, né? Quando nós deixamos agir pelo instinto, é quando nós, de uma forma cega, agredimos o outro. Então, quando a gente fala nessa paixão, é muito sério, porque a gente dá desculpa, né, de que estamos defendendo o nosso para, com paixão, diminuir o outro. Nós fazemos isso quando nós começamos a defender bandeiras contra raça, contra povos, contra poderes, né? Assim, usando isso, nós agredimos o outro, né? Pela cor, pelo sobrenome, pelo lugar que ele mora, pela roupa que ele está vestindo, né? Então, eu lembro que quando eu trabalhava num banco, determinados clientes, o gerente até pulava a mesa e abria a porta. E um determinado cliente que entrava todo sujo de graxa e por um funcionário novato, não deu muita bola, o gerente teve que sair correndo e avisar que ele era riquíssimo, era um dos que tinha maior quantidade de dinheiro aplicado no banco. Só que ele punha a mão na massa, ele trabalhava nas coisas simples que ele gostava e tinha muito mais dinheiro que aparecia de carrão na porta do banco. O que é isso? É a nossa paixão pela aparência. É o nosso julgamento achando que vou tratar bem alguém para receber alguma coisa. Pessoal, uma outra coisa muito importante que hoje vale a pena a gente refletir é a paixão com que nós trabalhamos a nossa inteligência e os nossos sentimentos. Olha só, existe um cearense brasileiro que é de família super humilde e que conseguiu ir para Harvard, estudando em Harvard. E ele, de forma muito interessante e rica, ele conseguiu criar um aparelho, nessa época de pandemia, ele criou um aparelhinho que usa uma memória que coloca numa tela de qualquer computador mais barato para os alunos de baixa renda conseguir baixar aplicativos, planilhas, assistir aula à distância. E este equipamento que ele desenvolveu lá em Harvard. Ele é muito interessante, muito inteligente esse jovem. Ele pediu, ele é um professor, ele era catador de latinha aqui no Brasil, e ele desenvolveu um sistema operacional que custa R$20. E que você não precisa ter uma internet tão boa assim, porque ele trabalha com esquema de memória. E ele desenvolveu esse produto por quê? Como um jovem cearense, hoje com as oportunidades que ele tem, ele criou isso para que, pensando nos brasileiros que não têm acesso a uma internet boa e equipamentos bons, possam assistir aulas e acessar vídeos. Acontece que esse brasileiro, ele já foi procurado, ele chama Sisval, ele já foi procurado por executivos da Índia e da China querendo patrocinar, ele já patenteou, mas ele queria que um empresário brasileiro fizesse isso, porque este da Índia e da China, ele quer produzir para vender na África, para a população africana, e ele quer que o empresário brasileiro compre esse projeto porque ele quer que os brasileiros que não tenham acesso a boa internet e estudo tenham uma boa educação. A paixão dele
por ter passado por tanta dificuldade, estar numa universidade de ponta dos Estados Unidos hoje, e ele diz que passa horas e horas desenvolvendo e pensando em produtos para ajudar a população carente. Se ele quisesse só a riqueza, ele teria fechado o negócio com esses dois. Ele diz que ainda tem esperança que o empresário brasileiro o encontre, porque ele quer ajudar os brasileiros. Isso é a paixão pelo conhecimento, pelo estudo. Pergunte àqueles que estudaram, passaram e têm notas boas e estudam muito, se eles foram para festas, para as baladas. Pergunta se eles abriram mão de quantas festinhas, turminhas, bebidas e drogas para conseguir passar no vestibular dos cursos. Eles abrem mão de uma adolescência, de uma vida adulta toda para ficar numa universidade. Então, isso é a paixão pela sua missão. E quando ela é feita e vira produtos de amor, essa paixão transforma. É o que a questão 908 vem falar. É quando ela deixará, qual que é o limite? O limite é quando a gente usa todo o sentimento para fazer o bem. O que é o mal? O mal foi o homem que criou. Qual que é o limite de uma paixão? Sublimar. Entender que ao amar ao outro, nós estamos amando a humanidade, estamos praticando o Evangelho de Jesus. Estamos cristianizar as nossas ações. Jesus veio para isso, Cristo de Deus. Né? E uma coisa que vale muito a pena pensar, como que eu vou usar a paixão para o bem? Uma enfermeira chilena, ela está exausta 3 vezes por semana. Ela sai do plantão no hospital, vai para um outro hospital onde tem internados de Covid, pega o seu violino, exausta, e toca para eles. E ela diz que a maioria está entubado, a maioria está sem reação, mas ela fala, eu sinto que quando eu toco as minhas músicas, que eu toco o meu violino, eu sinto que eles me agradecem com os olhos. Isso é a paixão, né? Todo sentimento em cuidar, e aí aquilo que Paulo de Tarso faz um pouco mais. Então ela faz um pouco mais. Ela leva a música, que é uma outra paixão que ela tem, mas que ela sente que com a música a vibração do ambiente melhora. Então, em tudo nós temos a oportunidade de onde nós estarmos, trabalharmos com algo positivo. Nós precisamos entender que essa pandemia veio nos ensinar a domar as nossas paixões materiais, né? Quem nós estamos amando? A Mamon ou a Deus? Mamon significa as coisas materiais. Ir para a balada, usar aquelas roupas, a gente tinha que fazer, né? Eu ainda vou ler hoje aqui as 20 coisas que foram pesquisadas no Brasil, que nós aprendemos em domar as paixões e fazer algo melhor. Vale muito a pena refletir sobre isso, né? Em tudo, a gente dá a extensão que quiser dar. Tem pessoas que às vezes terminam um casamento, né? E abandona filho, fica o resto da vida amarga, vira um peso para a família, reclama o tempo inteiro, se torna uma pessoa agressiva, porque terminou um relacionamento. Alberto Almeida, ele conta um caso muito interessante de uma mulher que chegou no consultório dele. Minha vida acabou, meu marido me largou, eu dediquei minha vida a ele, nós temos um sofrimento. Eu falei, meu Deus, tem quantos dias que ela te largou? Tem 14 anos, né? E eu conheço uma mulher que foi o marido, abandonada não, né? Ele saiu, foi embora, não voltou, ela tinha 7 filhos, o mais novo estava no berço. Ela foi, com a ajuda dos vizinhos, estudar. Começou a dar aula, criou 7. Os 7 hoje tem faculdade. E ela tinha uma reserva ótima. Ela brincava, ela chamava ele de infeliz. E uma das filhas ajudou a cuidar dele e dos outros filhos. Ela usou a paixão para pensar no futuro, se educou para pensar no futuro dos filhos. E criou os 7 como pessoas fortes e dignas para a sociedade. Isso sim é que é sofrer por amor.
né? Não é sofrer por amor. Isso é viver o amor do Cristo. Qual é o motivo? O que nós fizemos em outras eras para estarmos diante dessa situação? Se nós acreditamos em vida futura, se a gente sabe que a vida não é só aqui, por que nessa vida eu quero arrastar alguém? Isso nos falta fé, nos falta entender a grandeza de Deus, olhar para o céu, ver as estrelas, ver o sol nascendo todo dia, ver essa natureza. A gente não pode ter uma vida só. Que Deus nos ampare. Continuando, questão 909. Pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Resposta: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Miramês, más inclinações. O povo não aceitou o pão que desceu do céu, rejeitou a luz e ficou nas trevas. Assim ocorre com os ensinamentos do Mestre, quando vamos aplicá-los a nós mesmos. A nossa organização interna rejeita as modificações de vida que deveremos aplicar a nós mesmos e expulsarmos todos os conceitos de vida espiritual, acabando por crucificarmos a nós mesmos no madeiro da ignorância. Não estamos julgando os espíritos presos pelas paixões, mas querendo ajudá-los a se libertarem pelo conhecimento da verdade. Se queres ser ajudado, abre os braços e o entendimento para compreenderes os preceitos do Mestre e vivê-los. Podemos transformar todas as paixões em força de paz, eliminando os detritos das inferioridades em todos os campos de ação, para que o amor acenda em nós um sol de Deus com estrelas do Cristo. Pode o homem, né, pelos seus esforços, vencer as más tendências, as más inclinações, as más influências, né? E aqui vem aquela resposta, né? Aquela chamada a crescer, sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. A vontade é livre-arbítrio. A vontade é um ato voluntário. E uma conhecida da seara espírita, ela dizendo, né, que estava sofrendo muito com o marido, com o casamento, e chorando, chegou até um grande amigo espiritual. E esse amigo foi dizendo a ela, falou, olha, ela disse, as lágrimas que hoje chora e que caem em teus olhos, né, elas são muito poucas diante de tantos olhos que em outras eras você já fez chorar e que caíram de outras faces. Então, na verdade, essa vontade é porque essa vontade é a nossa força em ação. O que nos falta é a vontade, porque na realidade nós temos uma tendência, nós todos, né, pelas nossas imperfeições, a gente tem a tendência do querer. Querer para nós, querer para mim, né? A gente não fala filho de Deus, a gente fala meu filho, né? A gente não fala minha mãe, a minha mãe, é o meu pai, é o meu filho, né? Meu menino. O menino já está com 122 anos e nós falamos, é o meu menino. E é minha irmã, é meu irmão, não mexe, né? Então é a posse, né? Somos fraternos, irmãos de todos. Vamos amar todos. Gente, quantos de nós hoje, pela nossa vontade, rezamos e pedimos à humanidade, pelos irmãos que morrem de fome. Hoje, crianças menores de 5 anos, só esse ano já morreram 3.968.000. Gente, hoje até às 14h24, eu fiz questão de marcar aqui porque me assustou tanto, suicidaram 1.754 pessoas. Este ano, 559.000 pessoas já suicidaram. Né? Tem um Donald Reed, um aposentado australiano, ele já até deu uma entrevista numa... Oi?
Quantos suicídios? O pessoal quer saber quantos suicidas? Suicídios. Não, quem quer saber é da Marlene. Nós temos uma companheira aqui querendo saber. Hoje suicidaram 1.754 pessoas até as 14 horas e 24 minutos. Mas esses dados... Eu tirei Não, do- é só no mundo ou só no Brasil? Mundo. Ah, tá. No mundo, este ano, já foram 559.916. Mais de 500 mil de pessoas. Aí, então, assim, lembrando, né, que o número de suicídios este ano é maior que o número dos irmãos que desencarnaram com a Covid. Todas as mortes são despedidas deste plano para a chegada num plano maior. Os nossos irmãos da Covid são irmãos que se comprometeram ao renascer, em tendo que partir, partiriam, porque dentro do nosso processo, a vida que nós temos hoje determina o que nós fazemos com o nosso corpo, o que nós pensamos, fazemos e sentimos e agimos, afeta o nosso perispírito e é descarregado em nosso corpo. Por isso que o mal e o bem que nós fazemos, ele está no nosso perispírito, no nosso espírito. Vai conosco depois do túmulo, volta conosco diante de um novo berço. Por isso a importância de pensarmos os irmãos que estão desencarnando, porque provavelmente na sua condição perispiritual foram preparados para essa despedida, desde que não abusaram, foram preparados para essa despedida, é totalmente diferente a esse mais de 500 mil que pela sua vontade sucumbiram e suicidaram. Precisamos rezar por todos. Por todos. Então, o que nós podemos pensar, mais 3 milhões de crianças menores de 5 anos, eles morreram como? Gente, 844 milhões de pessoas hoje no planeta, faltou refeição e faltou comida. Hoje, morreram de fome 18.375 pessoas, de fome. Né? Durante este ano, morreram 5.839.000 pessoas de fome. 11 vezes o número de irmãos que desencarnaram por Covid. São todos irmãos. São todos irmãos fraternos. São todos nossos amores, todos nós filhos do mesmo Pai. Não tem nenhuma morte que é melhor ou pior do que a outra. Cada um com a sua história. Mas é muito triste pensar que ainda tem irmãos que, sofrendo da angústia, por uma paixão de sentimentos, se desequilibram numa tristeza e suicidam. Vale a pena refletir, vale a pena viver, vale a pena chegar ao túmulo, vencendo as nossas paixões, tendo força da nossa vontade. E às vezes você fala assim, eu não venci. É igual a nossa colega lá falando do karma do casamento, né? Eu não venci porque eu xinguei, eu reclamei, eu desejei mal. Mas você não desistiu e não fez o outro desistir. Ou ruim ou bom, nós estamos chegando lá. Nós somos imperfeitos, é normal termos esse sentimento. Vamos lutar contra ele. Graças a Deus a nossa irmã está lá, porque meu marido é um carro. Mas chegou lá, minha irmã, vamos embora, estamos andando, vamos levando. Né? E aí, a gente chegou lá. É este o ensinamento. O que falta para a gente vencer as nossas tendências? Como diz os amigos espirituais, muito pouco. Só falta a nossa vontade. Né? Então, vamos viver como aquela irmã que sai aí, depois de um plantão e vai tocar violino numa UTI. Né? Vamos viver como aquele jovem que está em Harvard, mas está lá desenhando equipamentos, criando equipamentos para que pessoas carentes possam ter. Essa é a grande luta. Vencer a nossa vontade infantil de achar, nós não estamos aqui para sermos infelizes, estamos aqui para reparar o mal que fizemos e aprendermos a ser melhores. Mas a felicidade que nos é plena, nós ainda não aprendemos que está na luta do dia a dia.
Mário de Andrade dizia, né? Acho que era Mário, que ele dizia que a felicidade não é o chegar lá, é o caminho para se chegar até lá. Então, a felicidade, o caminho que se tem, a alegria é não estar no caminhar. Joana de Ângeles diz isso. Era a alegria que Chico sentia todos os dias, que ele dizia que viver e conviver o ajudava a ter alegria, de fazer a alegria do próximo, né? Então, nós precisamos entender que a nossa vontade é que vai nos dominar. É como aquela irmã que, sendo abandonada pelo marido, foi cuidar da vida. E a outra que passou virando um peso, uma depressão, e às vezes, pelas nossas dores, todas as dores são legítimas, mas nós precisamos dar a ela a extensão que a paixão não vença. Dar a extensão da produtividade. Para mostrar e criarmos filhos fortes, para quando eles sofrerem uma decepção, uma tristeza, porque a vida nos convida a isso, eles vão lembrar, minha mãe é forte, meu pai é forte, ele passou por uma dificuldade e não desesperou. Eu tenho uma conhecida que ela me dizia que a maior tristeza na vida dela não foi o dia que o pai dela foi preso, que ela viu ele na televisão sendo preso, mas que a maior tristeza foi o dia que ele suicidou, que ela tinha uma dificuldade em perdoar porque ele desistiu da vida. Né? Então, vamos refletir como vencer as nossas paixões, domando as nossas vontades inferiores, entendendo que nós temos que levar alegria para o próximo, às vezes escondendo a nossa dor, mas levando alegria para o próximo. Bola pra frente, vida que segue, porque o tempo não para pra gente juntar nossos caquinhos, né não? É isso aí. Vamos lá, 910. Pergunta: pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? Resposta: se o pedir a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porque é essa a missão deles. Referência à questão 459. Miramês, Triunfo das Paixões. Analisa todos os dias teus sentimentos, buscando educá-los de maneira cristã, sem que o exagero perturbe suas atividades mentais. Paixão desenfreada é sinônimo de desequilíbrio. Compete aos espíritos deixarem que envolva seus corações um halo de amor, por onde a fraternidade fique mais visível e a caridade mais substanciada, de maneira que a vida flua para a libertação de todo o rebanho de almas. Não estimules paixões, cuida delas até o seu devido limite, para que elas não te impeçam de ser livre do mal. Para que possas triunfar das paixões, o amor deve sobressair em todos os teus atos, e a caridade será a força pela qual ajudes sem ostentação. A questão 910, pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência? Total. Questão 459, né? A influência dos espíritos na nossa vida. Influi os espíritos em nossos pensamentos e atitudes? Muito mais do que imaginais. Influi de tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. O que essa questão vem nos fazer refletir? Que nós estaremos em sintonia de acordo com o nosso sentimento. Aonde está o teu tesouro? Aí está teu coração. Então, isso aqui é a maior verdade. Quais são os pensamentos que nós estamos tendo? Qual a intenção com que a gente olha e conversa com o próximo? Qual é a nossa capacidade de vencer a nossa vontade e suportar aquele desaforo sem dar o troco? Com o marido, com o chefe, com o colega de trabalho, com aquele abençoado no trânsito, né? Com aquele que às vezes, vai nos ridicularizar perante a sociedade, e você ainda fica rindo. Eu encontrei uma pessoa uma vez que foi muito humilhada num grande evento. E era uma pessoa que tinha ajudado aquele núcleo familiar, e ela foi muito ridicularizada no evento. E aí eles falavam: você é boba. Ela falou: sou boba mesmo. Não, você é baranga demais. Sou baranga mesmo. E eu cheguei no final dessa festa e falei assim: minha filha, como é que você dá conta disso? Ela virou assim: por dentro, meu coração está chorando, mas eu não tenho o direito de, numa alegria dessa, ficar colocando os meus sentimentos. Vão rir, é melhor que chorar. Ela estava sentindo a dor, mas ela aprendeu a respeitar o próximo.
Eles achavam que estavam debochando dela, que ela não estava ligando, mas ela estava sublimando. Então, é nesse sentido. Agora, onde está o teu tesouro, aí está teu coração. Se nós temos pensamentos, sentimentos no bem, a alegria vem. O amparo vem. As lágrimas vão descer, vai doer, mas se nós temos sincero, conhece-te a ti mesmo. Porque muitas vezes nós queremos as paixões, a gente fala que gosta e quer subornar, né? A gente paga para fazer o bem, né? É como aquela irmã que pagava e deixou a missa paga durante um ano na igreja, e quando ela chegou no plano espiritual, tratava muito mal os seus empregados, e ela xingando, na hora que ela foi, os irmãos espirituais, diante de uma prece que ela fez, foram socorrer e ela xingava ainda. Que absurdo, eu deixei paga, vocês demoraram, deixei um ano de prece paga. Né? É o sentimento, a verdade dos sentimentos. E muitas vezes as pessoas nem gostam tanto daquele que ela quer que obrigue a ficar perto dela, mas ela subjuga, humilha, coloca a pessoa tendo a necessidade de ficar só pelo poder, só para satisfazer o seu ego. Nem é por um bom sentimento. Então, isso é uma paixão desenfreada. A influência dos espíritos em qualquer lugar que nós estejamos. Quem leu Memórias de um Suicida sabe, quando os irmãozinhos que sucumbiram, que estão no sofrimento atroz, absurdo, eles fazem uma prece, e o que acontece? É a única hora que eles têm uma faísca de alívio e que podem ser amparados. Depende deles, de cada um, fazer uma prece honesta e sincera. E nós passamos, muitas vezes a gente só lembra na hora do desespero, mas mesmo no desespero, se nós chamarmos com humildade e respeito, o amparo vem. Nenhuma prece fica sem acolhimento. No livro Missionários da Luz e no Nosso Lar, ele mostra o departamento que acolhe as preces. No livro Os Mensageiros, que eles saem no amparo em muitas situações aflitivas, eles falam que o departamento que agradece as preces não tem quase nada diante daquele dos pedidos, mas todo pedido é imediatamente acolhido. Então, às vezes não vem na forma como a gente quer. Eu rezo tanto e nada me acontece de bom. Se não rezasse, imagina a proporção que estaria. Na verdade, nós rezamos e pedimos, porque nós não sabemos pedir. Quase nunca a gente diz, seja feita a vontade do Pai. E muitas vezes, até aquela doença que não cura, é a melhor bênção para limpar o nosso perispírito e nos fortalecer para uma nova era. E aquela doença que está aí, às vezes ela nos tira de uma queda. É ela quem vai frear as nossas paixões, os nossos instintos e evitar que a gente tenha uma queda maior. Então é nesse sentido, o nosso sentimento e o nosso pensamento vai fazer com que nós tenhamos paz ou não e que os amigos do plano maior. Quem estará próximo de nós quando nós rogamos pragas e desejamos mal para todo mundo e para as pessoas? Né? Muita gente fala, diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. A verdade é, diga-me em quem tu pensas e eu direi quais os espíritos estarão próximos de ti. Né? Vamos para a próxima? 911. Estamos nessa hora. 911. Pergunta: não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Resposta: há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Querem, porém, muito satisfeitas, ficam que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é, para ele, uma vitória do espírito sobre a matéria. Miramês, paixões irresistíveis. Não existem paixões irresistíveis nos caminhos humanos.
Somente o Espírito domina todas as coisas. Somente a luz espanca as trevas. O que seriam paixões irresistíveis? Seriam as ilusões no percurso das almas. São como que fantasmas. A psicologia profunda do espírito nos ensina como nos desapegar das ilusões. Muitas das situações que se vive são psicológicas, que a verdade, chegando à alma, expulsa. Devemos entender e entender bem a ciência do espírito, libertando das paixões que tanto fazem sofrer as criaturas. Aqui fala, né, que não haverá paixões irresistíveis, né, aquele arrastamento, né? O arrastamento tem que ser para o bem. Tudo aquilo que nos causa mal ou que lesa alguém é o mal. Tudo aquilo, né? Então, numa dessas histórias que Tolstói ditou para Ivone Pereira no livro Sublimação, ele passou uma vida inteira, ele passou uma vida inteira morando numa floresta, socorrendo as pessoas que ali perdiam na beirada de uma estrada. Viveu de uma forma, e de todos os jeitos que ele tentava viver, ele não saía daquela condição. Estava sempre naquela casinha, longe, zona rural, socorrendo as pessoas, mais dia, menos dia. Ele não podia sair daquela região. Em outras eras, por uma paixão desenfreada, ele provoca a morte da pessoa que casaria com aquela que ele não pôde casar. Né? E por que ele passou aquela vida inteira? E foi dito a ele, como suicida de uma outra era, ele agora estava ali sozinho, sonhando com um amor ardente, socorrendo pessoas e viajantes, uma vida inteira, mais de 80 anos, sozinho, para aprender a domar os sentimentos. E essa pesquisa científica que vem falando sobre a paixão, que os médicos, os pesquisadores de neurociência, dizem que se esse sentimento da paixão, que nós vulgarmente conhecemos como apaixonar pelo outro, ele dura de 12 a 24 meses, isso é biológico, químico e físico, é as borboletas no estômago. Eles falam que se nós vivêssemos nesse estado de paixão, nós morreríamos por excesso de sobrecarregar o nosso organismo. Porque perde-se o apetite, da insônia. Então ele diz que as sensações tem uma descarga de hormônios tão grande que sobrecarregaria a nossa condição respiratória, pulmonar, hepática, em várias condições. Então eles dizem que isso é um processo, né, químico-físico. E isso é muito importante para a gente entender, que eles estavam dizendo, né, que a pesquisa fala sobre isso, porque quando temos sentimentos verdadeiros, ele é construído na convivência. É uma convivência de respeito. Por quê? Nós estamos aqui transitoriamente. Aqueles laços de afinidade, padrão vibratório que nos ligam, nos afasta, eles todos são para nós um remédio. Essa paixão aqui que arrebata, inclusive os pesquisadores já fizeram um estudo que as pessoas que começam a vida sexual muito cedo e muito ativa, elas têm problemas cardíacos muito mais cedo e têm uma expectativa de vida abaixo da expectativa padrão, porque sobrecarregou o organismo com atividades sexuais. Então, tudo cabe o bom senso, tudo cabe o respeito ao próximo, tudo cabe o respeito a si, ao seu corpo, ao sentimento do outro, né? Então, é nesse sentido que fala sobre dominar. E aqui vem falando verdade. Nós, para satisfazermos os nossos instintos, as nossas vontades, a gente fala que é um arrastamento irresistível. Inclusive, pesquisando sobre a paixão, esse cientista canadense e essa cientista italiana, ela estava falando o seguinte, que as pessoas que usam as drogas ilícitas, porque já sabe que o ativamento dessa droga ilícita, ela dá uma sensação de prazer tão absurda no cérebro da pessoa, ele desgasta tanto essa condição que emocionalmente eles ficam incapacitados de apaixonar por alguém.
Olha que interessante. O que nós fazemos através da nossa vontade, através do uso de drogas, o que nós fazemos com a nossa condição física, química e espiritual. Nós somos espíritos velhos, de muitas moradas, em vários corpos. Nós não somos um corpo vivendo uma condição neste planeta. Nós somos espíritos com muitas vivências, com muito aprendizado e muita renovação, vivendo uma oportunidade de repararmos para voltarmos com mais amores e menos inimigos, mais respeito e mais reparação, mais amor e menos dor causada, né? Então, este é o grande mérito que nós vamos ter. Vamos fechar a questão, hein? Fechar a questão 912, é a última de paixões. Vai deixar para semana que vem ou vai fechar agora? Vamos fechar. Então, vamos lá. 912, pergunta: qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Resposta: praticar a abnegação. Miramês: predomínio da natureza corpórea. O melhor meio de combater o predomínio da natureza corpórea é praticar o altruísmo em todas as circunstâncias. Quando o espírito desce à carne, ele sofre a influência do corpo. Quanto mais inferior, mais se encontra preso às paixões. O método mais eficaz desse combate é a renúncia nos aspectos elevados que o Evangelho nos ensina. A isenção de inferioridades é nota divina na vida do espírito. Pensa em ti mesmo e vê o que deves fazer de melhor para a tua paz, que deste modo estarás ajudando aos outros. Serve e continua servindo, que a natureza te servirá sempre. Plantando sementes de caridade, colherás frutos de amor. Vencer o nosso egoísmo, vencer a nossa prepotência, a nossa arrogância, vencer o nosso só querer e descobrir que a vida maior é a fraternidade, amor ao próximo. Para vencer a paixão, a abnegação. O que é a abnegação? Né? Eu vou contar uma história aqui que faz a gente lembrar tudo que é abnegação. Mas antes de contar essa história, eu só gostaria o seguinte. O site Só Notícia Boa pediu que os brasileiros escrevessem lá quais foram os 20 hábitos positivos que nós, brasileiros, durante o isolamento e essa pandemia, adquirimos. E aí, em primeiro lugar, o que foi dito pelos... A maioria que quiseram se manifestar. O que o brasileiro aprendeu diante dessa pandemia? Economizar e só comprar o necessário. Cozinhar em casa. Evitar desperdício. Higienizar as mãos. Parar de fumar. Parar de roer unha. Foram uma das coisas que mais foram citadas. Comprar do comércio local. Reduzir consumo de carne. Aprender a pagar tudo pela internet. A organizar o quarto, aprender a trabalhar de casa. Sapato de casa e sapato de rua não se misturam. Plantar, cuidar de plantas. Ler, dizer eu te amo. Gratidão pela vida, valorizar amigos e abraços. Rezar, perdoar. Aqui eu vou citar 23. Ter empatia e aprender a ser mais solidários. Mesmo forçados, a maioria de nós brasileiros aprendemos a abnegação. Alguns ainda estão temando. Talvez seja um motivo que a maioria de nós, com as nossas imperfeições, ainda estamos usando isso para ganhar mais dinheiro, para atacar mais as pessoas. Isso tem atrasado com que a pandemia possa acabar mais cedo, porque vai depender da nossa melhora. Mas respondendo a questão, para fechar o capítulo de hoje, praticar a abnegação, vale a pena a gente lembrar do que aconteceu este ano. Uma mulher de 29 anos precisou fazer uma cirurgia na cabeça. E ela assustou tremendamente quando ela acordou da cirurgia. Ela é negra, de cabelos grandes. O cabelo dela estava trançado. E toda a cirurgia na cabeça tinha sido feita e foi grampeada. E ela acordou assustada quando ela viu mostrar para ela, sua cirurgia foi um sucesso. Ela falou assim, mas que absurdo, achei que vocês iam rapar minha cabeça, né? E aí ela conheceu um médico que a operou. E ela conta que
ela virou e quando ela acordou, falou, caramba, alguém trançou meu cabelo. E aí ela percebeu que as tranças foram feitas de uma forma que deixou espaço para que os cortes da cirurgia fossem feitos sem que o cabelo fosse tirado. E ela disse que foi muito bom, porque ela sentia dolorida, mas ela ficou feliz quando ela viu que ela estava com os cabelos tão bem trançados. E ela jurava que era alguma enfermeira que teve compaixão e dó e fez isso. E aí, quando chegou o dia de tirar, né, os grampos, ela falou, chegou um médico e veio conversar com ela. E ele virou para ela, eu espero não ter feito mal às suas tranças. E ela disse o seguinte, eu falei, como? O senhor, ele falou, eu faço, minhas filhas também, né, tenho cabelo, que eu ajudo elas a trançar. Então eu sei fazer trança, porque todos os dias, antes de vir trabalhar, eu tranço o cabelo das minhas filhas. Quando eu vi os cortes que precisavam ser feitos, eu trancei o seu cabelo, espero que você goste. E eu não dei ponto, eu coloquei grampo, porque quando fosse retirar, não ia precisar cortar nenhuma mecha do seu cabelo. Ele é um médico negro. E ela disse que ela se sentiu tão emocionada que ela falou assim, quem tem os cabelos crespos, né, negra como eu, sabe o tanto que demora a crescer um cabelo. E ele respeitosamente, antes de fazer uma cirurgia no cérebro, trançou o cabelo dela e ainda teve o cuidado de preservar. Ela disse que fez questão de colocar isso na internet, viralizou. E ela ficou tão emocionada quando ela falou assim, que maravilha, que sorte. Um médico negro trançava o cabelo das filhas e fez essa cirurgia maravilhosa e ainda trançou os meus cabelos. Isso é vencer a paixão e entender o que é abnegação. Qual que é a paixão desse médico? Nascer negro nos Estados Unidos, conseguir fazer medicina, especializar em cirurgia. Imagina o que esse jovem negro não passou. E vendo as filhas trançando cabelos das filhas, ele aprendeu a amar a humanidade. E essa mulher se sentiu extremamente enriquecida. Quando nós estamos falando em paixão, isso é paixão, gente, pela profissão. Isso é paixão pelo amor ao próximo. Ele não quis só curar, ele quis levar alegria e bem-estar para os seus pacientes. É igual aquela enfermeira, é igual aquele menino estudando, brasileiro, cearense estudando. Ele não quer só estar em Harvard e ter o melhor diploma. Ele quer levar equipamentos que todos possam ter. E esse médico, e ela diz como é importante ter médicos negros, como é importante termos seres humanos bons que querem ver o outro ser humano melhor. Que esta pandemia e esse coronavírus possa nos ensinar a ser melhor. Os amigos espirituais nos dizem que precisamos sim ter a certeza e acreditar. Vai passar rápido, mas o passar rápido depende de cada um de nós querermos ser um pouco melhor. Eu me recuso a contar histórias onde as pessoas agridem pessoas. E que a espiritualidade possa nos abençoar e que nós sejamos capazes de nos inspirar. Essa semana eu passo por um conflito muito grande, falo, meu Deus, eu tenho tanta imperfeição. E a espiritualidade vem nos auxiliar. Graças a Deus, nós estamos refletindo e pensando e conseguindo e descobrindo milhões, milhares de bons exemplos. Que nós sejamos capazes de trançar os laços e o destino de cada um que passa por nós, com tranças de alegrias, de sorriso e um novo caminho. Que Deus esteja com todos nós, hoje, agora e sempre, que assim seja. Assim seja. Prece final, quer dar algum recado? Foi tão maravilhoso, né, gente? Até esqueci dos comentários aqui. Esse tema é apaixonante. É, literalmente apaixonante. Não é não. A Janete Gonçalves, que linda oração inicial. Boa noite a todos. Boa noite, lindona. O seu Valdir, boa noite, com as bênçãos de Deus a todos. Vamos aprender mais sobre a doutrina. Obrigada a vocês. E a Cláudia Lanza, quem ama, liberta.
Também um comentário da Marilda Fonseca. Boa noite. Amo ver Denise saber falar. Muito Isso aí você podia ter bacana. pulado. Você podia pular. Jamais ela ia brigar comigo. Gente, o ensinamento é de Jesus. Os exemplos são da pleiade maravilhosa da equipe de Dr. Pedro Luiz, que vem conosco estar para sempre nos intuir, nos auxiliar, né? Que possamos seguir os passos do Cristo. Vamos fazer a nossa prece final e vamos nos fortalecer no amor maior. Mestre Jesus, amigos sábios e benevolentes, a equipe de Dr. Pedro Luiz, o nosso mentor na fraternidade espírita, amor e caridade, e a todos os outros espíritos de tanta luz, que muitas vezes nem nos contam os nomes, mas têm as vibrações para nos fortalecer e nos amparar. Inspirados em Jesus, na criação divina do amor, agradecidos estamos, Senhor, e que cada um de nós possamos lutar contra as nossas imperfeições, que nós tenhamos a vontade de amar, mas amar no verdadeiro sentido de abraçar, criar laços de afetos, criar palavras que possam nos unir, entender que os nossos irmãos são nossos irmãos, independente do que fazem, do que agem, são todos nossos irmãos. Que Deus possa nos amparar nessa natureza que nos abraça, o brilho dessas estrelas, esse sol que nos aquece toda manhã. Toda vida é vida, toda vida é imortal e para sempre, e que temporariamente estamos enlaçados neste corpo, e todos nós, independente de estarmos reencarnados ou desencarnados, sejamos a luz do Cristo, nos amar, a abraçar o próximo, a sorrir para o próximo, a olhar para um futuro muito bom, muito melhor, onde todos, exatamente todos e todos, seremos iguais. Que assim seja. Que assim seja. Só para terminar, Janete, obrigada, Denise, por um estudo lindo e inspirador, gratidão. Edivânia, gratidão. E Janete, beijos e boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, obrigada pelo reiki da terça-feira. Até semana que vem, continuando da perfeição moral, o egoísmo.